A graça e a paz do Senhor, meus amados. Shalom. Glória a Deus. Nós estamos hoje no nosso dia 81. Não é isso? 81. Nós estamos hoje no nosso último capítulo do livro do Deuteronômio. Nós estamos hoje no nosso último capítulo do livro do Deuteronômio. Nosso plano de leitura anual. Se você não tem, vai estar na descrição o link para você pegar o plano de leitura anual. Vamos ler hoje a última leitura do livro do Deuteronômio e também lermos o Salmo 90. O último versículo do livro do Deuteronômio, no caso, a última leitura do Deuteronômio e Salmo 90. E o próximo vídeo, nós já vamos ter o livro de Josué. Vamos entrar aí na história de Israel por Josué. Glória a Deus. Antes de começarmos, eu quero orar. Espírito Santo, eu agradeço pela última leitura do livro do Deuteronômio. Abre a nossa mente, nos ensina aquilo que o Senhor quer nos ensinar, fala aos nossos corações, revela aquilo que o Senhor quer revelar aos nossos corações. Eu que peço, Senhor, revelação também sobre o livro de Salmo. Vamos ler o capítulo 90 do livro de Salmo. Eu peço, Senhor, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deixa eu só pegar aqui. Hoje vamos ler o capítulo 31. Não. Capítulo 32 a 34. Capítulo 32 a 34 e o Salmo 90. Deixa eu ver aqui. Capítulo 32 a 34. E Salmo 90. 32 a 34 e Salmo 90. Então, vamos partir para a nossa leitura? Capítulo 32. Eu não podia esquecer, né? Então, pegue aí seu cafezinho. Pegue seu cafezinho. Enquanto você pega o seu cafezinho, enquanto você toma o seu cafezinho, eu peço que você dê um like abençoado nesse vídeo. Dá um like aí, bem abençoado. Eu te peço, se inscreva nesse canal, ativa o sininho, ativa as notificações, para que o YouTube entenda que você quer receber as notificações toda vez que chegar um vídeo novo nesse canal. Eu peço a você que você compartilhe com o máximo de pessoas que você puder os vídeos desse canal e comenta nesse vídeo aí o que o Senhor tem feito na sua vida, o que Ele tem falado ao seu coração nessa última temporada. Em nome de Jesus. Eu agradeço aí toda a atenção. Vamos partir agora para a nossa leitura. Capítulo 32 do livro do Deuteronômio. Inclinem os ouvidos aos céus e falarei. E ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, desfile a minha palavra como o orvalho, como o chuvisco sobre a relva, e como gotas de água sobre a erva, porque proclamarei o nome do Senhor. Louvem a grandeza do nosso Deus, eis a rocha,
Suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízes. São juízes. Deus é fidelidade, e nele não há injustiça. O justo e reto, é justo e reto. Procederam corruptamente contra ele. Já não são seus filhos, e sim suas manchas. É geração perversa e deformada. É assim que vocês retribuem ao Senhor, povo tolo e insensato? Não é ele o Pai de vocês que os adquiriu, que os fez e estabeleceu? Lembre-se dos dias da antiguidade. Atentem para os anos de sucessivas gerações. Perguntem aos seus pais e eles informarão. Aos anciões e eles lhe dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças das nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou as fronteiras dos povos, segundo os números dos filhos de Israel, porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a parte da sua herança. Ele o encontrou numa terra deserta e num ermo solitário, povoado de uivos. Rodeou e cuidou dele, guardou-o como a menina dos olhos, como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes. Estende as asas e tomando-os, os leva sobre elas. Assim, só o Senhor guiou o seu povo, e não havia com ele Deus estranho. Ele os fez cavalgar sobre os altos da terra, comeu o produto do campo, chupar o mel da rocha e o azeite da pedra dura. Alimentou com a coalhada de vacas e leite de ovelhas, com gordura de carneiros, dos carneiros que passam em Bazã e dos bodes com o melhor trigo. E vocês beberam o sangue das uvas, o vinho, mas Jesurum engordou e deu coices. Vocês engordaram, engrossaram e se estufaram. Ele abandonou a Deus, fez o que desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos, eles provocaram ciúmes, com abominações e o irritaram. Ofereceram sacrifícios aos demônios, não a Deus. Sacrificaram a deuses que não o conheceram. Novos deuses que vieram há pouco, diante dos quais seus pais não tremeram. Não se lembraram da rocha que o gerou e se esqueceram do Deus que os fez nascer. O Senhor viu isso e os desprezou por causa da provocação de seus filhos e suas filhas. Ele disse: esconderei deles o rosto, verei qual será o seu fim, porque são uma geração perversa, filhos em que não há lealdade. Provocaram ciúmes em mim, com aquilo que não é Deus. Com seus ídolos me provocaram a ira, portanto provocarei ciúme nele, com aquele que não é povo. Com a nação tola, os despertarei a ira, porque um fogo se acendeu no meu furor e queimará até o mais profundo do inferno. Consumirá a terra e as suas colheitas e incendiará os fundamentos dos montes. Amontoarei males sobre eles, esgotarei as minhas flechas contra eles, consumidos serão pela fome, devorados pela febre e peste violenta. Contra eles enviarei animais selvagens e veneno de criaturas que se arrastam no pó. Do lado de fora, a espada causará devastação. Em casa, o pavor, tanto ao jovem como à virgem, tanto à criança de peito como ao homem de cabelos brancos. Eu disse que os espalharia por todos os cantos e que faria cessar a sua memória dentre os homens. E se eu não tivesse receado a provocação do inimigo, para que seus adversários não se iludam, para que não digam: a nossa mão prevaleceu,
e não foi o Senhor quem fez tudo isso. Porque o meu povo é gente sem juízo, e neles não há entendimento. Quem dera fosse eles sábios, então entenderiam isso e compreenderiam qual será o seu fim. Como poderia um só perseguir 1000 e 2 fazerem fugir 10.000, se a rocha não os tivesse vendido e o Senhor não os tivesse entregue? Porque a rocha deles não é como a nossa rocha, e os seus próprios inimigos o atestam. Porque a vinha deles é a vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As uvas são uvas de veneno, seus cachos são amargos. O vinho deles é veneno de serpente e peçonha terrível de vibra. Não está isso guardado comigo, selado nos meus tesouros? A mim pertence a vingança, a retribuição, a seu tempo, quando o pé deles resvalar, porque o dia da sua calamidade está próximo, e seu destino se apressa em chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá dos seus servos, quando notar que o poder dele se foi, e já não há nem escravo nem livre. Então dirá: onde estão os seus deuses? E a rocha em que confiavam? Deuses que comiam a gordura dos seus sacrifícios e bebiam o vinho de suas libações? Que eles se levantem e os ajudem, para que haja um esconderijo para vocês. Vejam agora que eu, sim, eu sou ele, e que não há nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro. E não há quem possa livrar alguém da minha mão. Levanto a mão aos céus e afirmo por minha vida eterna: se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão exercitar o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários e retribuirei aos que me odeiam. Embriagarei as minhas setas de sangue. A minha espada comerá carne. Do sangue dos mortos e dos prisioneiros, das cabeças cabeludas do inimigo. Ó nações, louvem com o povo de Deus, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. Moisés veio e falou todas as palavras desse canto ao ouvido do povo, ele e Josué, filho de Nun. Quando Moisés acabou de falar todas as palavras a todo Israel, disse-lhes: guardem no coração todas as palavras que hoje testificam entre vocês, para que ordenem a seus filhos que tratem de cumprir todas as palavras dessa lei. Porque essa palavra não é para vocês coisa vã. Pelo contrário, é a sua vida. E por essa mesma palavra, vocês prolongarão os dias na terra em que passarão o Jordão. Vocês vão entrar e da qual tomarão posse. Naquele mesmo dia o Senhor falou a Moisés, dizendo: suba a este monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, em frente a Jericó, e veja a terra de Canaã, que dou como propriedade aos filhos de Israel. Você vai morrer no monte, ao qual terá subido, e será reunido ao seu povo, como Arão, seu irmão, morreu no monte Ó, e foi reunido ao seu povo. Porque vocês foram infiéis a mim, no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá e Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificaram no meio dos filhos de Israel. Por isso, você verá a terra à sua frente, mas não entrará nela, na terra que dou aos filhos de Israel. Esta é a bênção de Moisés. Esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel, antes de sua morte. Ele disse: o Senhor veio do Sinai e lhe alvoreceu de Seir. Resplandeceu desse monte, desde o monte Parã. Ele veio das miríades de santos. À sua direita havia
para ele o fogo da lei. Na verdade, amas os povos. Todos os teus santos estão na tua mão. Eles que colocam aos teus pés e aprendem das tuas palavras. Moisés nos deu a lei, a herança da congregação de Jacó. O Senhor se tornou rei em Jerusalém, quando se congregaram os chefes do povo com as tribos de Israel. Que Rubem viva e não morra, e que sejam poucos seus homens. Isto é o que disse de julgar. Ouve, ó Senhor, a voz de julgar, e faze com que volte ao seu povo com as tuas mãos. Luta por ele, se tu ajuda contra os seus inimigos. E Levi disse: dá, ó Deus, o teu tumim e o teu urim para o povo fidedigno que tu provaste em Marcá com quem discutisse nas águas de Meribá. Aquele que disse a seu pai e a sua mãe: nunca os vi, e que não conheceu seus irmãos e não estimou os seus filhos, pois guardou a sua palavra e observou a sua aliança. Ensina os seus juízos a Jacó e a tua lei a Israel. Oferece incenso às suas narinas e holocausto sobre o teu altar. Abençoa o seu poder, ó Senhor, e aceita as obras de suas mãos. Fere os lombos dos que se levantam contra ele e os odeiam, para que nunca mais se levantem. E Benjamim disse: o amado do Senhor habitará seguro com ele. Todo o dia do Senhor os protegerá, e ele descansará em seus braços. E José disse: bendita do Senhor seja a sua terra, com o que é de mais excelente dos céus, do orvalho das profundezas, com o que é mais excelente daquilo que o sol amadurece e daquilo que os meses produzem, com o que é mais excelente dos montes antigos e mais excelente das colinas eternas, com o que é mais excelente da terra e da sua plenitude, e da bondade daquele que apareceu na sarça. E tudo isso venha sobre a cabeça de José, sobre a cabeça do príncipe entre seus irmãos. Ele tem a imponência do primogênito de um touro, e os seus chifres são como o de um boi selvagem. Com ele rechaçará todos os povos até as extremidades da terra. Tais, pois, são as miríades de Efraim, e tais são os milhares de Manassés. Zebulun disse: alegre-se, Zebulun, nas suas viagens, e você, Issacar, nas suas tendas. Os dois chamarão os povos ao monte, e ali oferecerão sacrifícios aceitáveis, porque sugam a abundância dos mares e os tesouros escondidos da areia. E Gag disse: bendito aquele que expande o território de Gag. Como uma leoa, ele fica à espreita, despedaça o braço e o alto da cabeça. Ficou com a melhor parte, porque ali estava escondida a porção que cabe ao chefe. Ele veio com os chefes do povo, executou a justiça do Senhor e os seus juízos para com Israel. De Dan disse: Dan é um leãozinho que vem saltando de Bazã. De Naphtali disse: Naphtali receberá os favores e, cheio da bênção do Senhor, possuirá o lago e o sul. E Agar disse: bendito seja Agar entre os filhos de Jacó, que ele seja favorecido pelos seus irmãos, e banhe em azeite os seus pés, seja de ferro e de bronze os seus ferrolhos, e que a sua paz dure como os seus dias. Não há ninguém como Deus, ó Jerusalém, o Jegurum. Ele cavalga sobre os céus para ajudar você, e com a sua alteza sobre as nuvens. Deus eterno é a sua habitação, e por baixo de você ele estende os braços eternos. Ele expulsou os inimigos de diante de você e disse: destrua. Israel, pois, habitará seguro
a fonte de Jacó, habitará a sós, uma terra de cereal e de vinho, e os céus destilarão orvalho. Feliz é você, ó Israel. Quem é como você? Povo salvo pelo Senhor, que é escudo que o socorre, a espada que lhe dá alteza. Assim, os seus inimigos chegarão a você, e você pisará os seus altos. Capítulo 34. Então Moisés subiu da campina de Moabe ao monte Nebo, no alto do monte Pisga, que está em frente a Jericó. E o Senhor lhes mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e de toda o Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, e de toda a terra de Judá, até o mar ocidental, e o Negueb e a campina do vale de Jericó, e a cidade das palmeiras, até a região de Zoar. E o Senhor disse a Moisés: Esta é a terra que, sob juramento, prometi a Abraão, a Isaac e a Jacó, dizendo que daria a descendência deles. Então, estou permitindo que você a veja com seus próprios olhos, mas você não entrará nela. Assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou no vale, na terra de Moabe, diante de Bet-peor, mas até hoje ninguém sabe o lugar da sua sepultura. Moisés tinha 120 anos quando morreu, mas os seus olhos não se haviam enfraquecido. Ele não havia perdido o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés durante 30 dias, nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias de pranto do luto por Moisés. Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Assim, os filhos de Israel ligaram o vigo e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava face a face. Nunca houve ninguém que fizesse todos os sinais e maravilhas por ordem do Senhor. Por ordem do Senhor ele fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. Nunca houve quem tivesse tanto poder e fizesse os grandes e terríveis feitos que Moisés realizou à vista de todo Israel. Glória a Deus. O Senhor é poderoso. Capítulo 9, Salmo 90. Salmo 90. É isso? Salmo 90. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e tu formaste a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o ser humano ao pó e dizes: volte ao pó, filho dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrasta na corrente, como um sono. São como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, a tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor, conturbados. Puseste as nossas iniquidades diante de ti, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Nesse caso, o melhor deles é a canseira e o enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos.
Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcançamos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando estarás indignado? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegramos todos os nossos dias. Alegramos-nos por tantos dias, quantos nos têm afligido, por tantos anos, quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras e aos teus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das tuas mãos. Sim, confirma as obras das tuas mãos. Glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe no dia de hoje. Que as bênçãos do Senhor possam nos acompanhar. E o nosso coração se incline a ouvir com obediência e a cumprir todos os ordenamentos que o Senhor tem nos ordenado. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que a tua sabedoria esteja em nós e possamos viver uma vida com os propósitos alinhados com os propósitos dos céus. É assim que eu te peço nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. E assim terminamos o livro de Deuteronômio e o Salmo 90. Que o Senhor os abençoe. Eu peço que você clique aqui no meio, nesse link do meio, para se inscrever no canal. Aqui do lado terá a live do último sábado. E aqui tem o plano de leitura anual da Bíblia. Você vai maratonar aí, porque o Senhor tem abençoado o seu coração. Então, até o próximo vídeo e o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus.